questão é que eles querem beber, eles querem pegar crianças loiras, crianças bonitas, crianças sem formação ainda, né? Que seja de 1 aninho, que seja de meses, mas quando fala em adolescente, aí cria o tabu. Aí vem o tabu. Então, essa questão é muito séria. Ela me falando da experiência dela lá dentro da casa de acolhimento, ela falou isso. Ela falou assim, olha, quantas vezes eu fui no juiz, levei a criança, e o mais incrível e o mais triste é que a família pega, adota e depois devolve. Aí é trauma duas vezes, né, doutora? Exatamente, Juliana. Sentimentos de trauma. Quer dizer, é o abandono em cima do abandono. E ela falou pra mim que tem um curso de 9 meses que é feito, né, antes do casal pegar essa criança. Eles passam por um processo, né, pela vara de infância e juventude, e ali tem o curso de 9 meses que eles vão ser treinados, e mesmo diante desse curso ainda acontece isso. Então o caso dela é um caso específico, e cada caso vai ser um caso específico, mas todas essas crianças levam marcas para a vida dela, para a sociedade, para onde ela for socializar. Certo, doutora, assim, e a pergunta que a gente fica se fazendo, né, é assim, o que leva uma mãe a abandonar um filho, né, abandonar uma criança que às vezes é incapaz de sobreviver e sem alguém ali para cuidá-la, né? Quem seriam os responsáveis por tamanha injustiça na família? Será que a gente pode falar que é a sociedade? É o poder público? É uma questão muito complexa, mas assim, se a gente for olhar para essa questão de culpa, né, é muito complexo, porque cada situação é situação. Por exemplo, o caso da Luísa, ela bem colocou que o caso dela foi pobreza. Certo. Mas tem casos que vão para abandono no sentido assim, você colocou no início, os pais estão lá, eles estão dentro da casa, mas eles são abandonados. Afetivamente, eles sofrem abuso, de violência, abuso emocional, de todos os tipos, e aí há denúncias. E o que acontece? Aí entra a vara da juventude, né? E vai olhar aquela situação toda, né? Nós temos o conselho tutelar, que vai também ver toda aquela situação. E se aquela família não oferece estrutura básica para a sobrevivência daquela criança, tanto emocional como saúde, higienização, o básico, ela é tirada daquela família. É uma forma de tentar proteger, né? É um fator, exatamente. Então, aí, primeiro, a família, ela é responsável pela criança. Depois, o Estado. Depois, a sociedade. Então, a culpa, questão de culpa, eu falei que é complexo, porque cada situação gera uma situação. Pode vir da própria família, do abandono, das violências que a criança sofre, das agressões, pode vir do caso socioeconômico, da pobreza, da situação do sustento, da miséria, pode vir de outros fatores, assim, vamos assim dizer, não só da agressão, da questão socioeconômica, mas da questão vivência social, né, que a criança tem ali, de dificuldades. Então, tudo isso gera essas questões. E assim, como a senhora falou, né, hoje no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança está lá no ECA, tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à liberdade, ao respeito e também à convivência familiar. E quando a gente fala aqui de convivência familiar, doutora, né, nós não temos como deixar de falar do abandono parental, né, que pode às vezes ser dividido aí, a gente pode falar de abandono afetivo, né, ou seja, são casos às vezes em que os pais, mesmo tendo consciência da responsabilidade sobre aquele ser que foi gerado, se nega às vezes a registrar, ou quando registra, deixa de prover ou dar suporte à criança nascida, né, aquela velha história, a pessoa tipo assim, hoje em dia a gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem muito divórcio, que tem muita separação. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa paga a pensão e acha que é só aquilo, né? E esquece de ter o contato com a criança, né? O cuidado, que é importante ter o contato tanto com o pai quanto com a mãe, né? E acontece aí o abandono afetivo. E eu acho que talvez esse abandono aí é o que mais traz consequência em níveis psicológicos. A senhora pode falar pra gente um pouco sobre isso, essa consequência na vida da criança,
do adolescente, né? Porque esse programa tem o objetivo de orientar também as famílias. É muito bem colocado, até porque as famílias, né, que vivem separadas, vamos assim dizer, a gente tem o conceito de família. O que é a família? Vamos começar daí. A família é a construção do indivíduo que vai socializar ele, trazer princípios, valores para essa criança, para esse indivíduo, e vai estruturar ele emocionalmente, equilibrando ele para a vida dele. O que acontece? Uma família desestruturada, que separou, ela desestruturou. Mas ela pode reestruturar através da afetividade paterna e materna. Então, a presença do pai não pode ser apenas material. O presente, né? Pode falar? Ele tem um depoimento, Pierre. O presente que você vai levar para a criança, agora está chegando Natal, o pai vai lá, compra e leva. Né? Paga a pensão, eu já estou fazendo o meu dever, minha obrigação como pai. Mas a criança, eu acabei de falar, a família é um processo de construção afetiva, de socialização, de relações interpessoais entre os indivíduos que convivem e se relacionam. Então, se ela não tiver essa estruturação, ela vai ser uma criança insegura, ela vai ser uma criança insegura e vai levar essa insegurança para a vida dela. Né? Como você colocou, um adulto inseguro. Ela vai ter medos, né? Muito medos. Ela vai se tornar, vamos assim dizer, um adulto que vai ter dificuldades de relacionamentos interpessoais. Então, são vários fatores. E, além disso, acarreta até mesmo na questão processal do cérebro. Não sei se você viu isso nas pesquisas. Não. Que o abandono é comprovado cientificamente que acarreta dificuldades de pensamentos, de raciocínios para esse indivíduo. E isso é muito interessante. E sério, né? E sério. Então, por que tantas crianças na escola, com os pais separados, apresentam dificuldade de aprendizagem? Falta de afetividade. O pai pode não estar lá na casa, mas ele é presente. Ele vai estar com a criança, ele vai sair com a criança, ele vai levar a criança no parque, ele vai mostrar carinho, ele vai mostrar atenção, ele vai ouvir a criança, ele vai querer mostrar o que ela precisa, quais as necessidades dela. Ele tem que fazer uma leitura do choro dela, do que ela está precisando, de um abraço, do carinho, do colo. É o aconchego afetivo que ela precisa para o processo dela. E o maior princípio de adoção foi Deus quem fez. Porque Ele nos adotou. Nós não éramos filho e Ele nos fez filho. E Ele nos amou e cuidou de nós e cuida até hoje e jamais abandona. Esse é o princípio da adoção. Você não está presente, nós não vemos Deus. O ar você sente, né? Ele, mas não vê. Deus você sente, mas não vê, mas Ele está cuidando de você e você tem essa certeza. Assim é a criança, assim é o filho. Ele tem que ter a certeza de que o pai não está presente, a mãe não está presente, mas Ele está ali cuidando o tempo todo e protegendo ele. Ok, o Pierre quer deixar um depoimento, Pierre? Não, na verdade seria para discorrer sobre um assunto, ainda que tenha a ver com a questão da alienação parental, desculpa, do abandono parental. Eu quero falar um pouco sobre a alienação parental, que é exatamente o oposto. Quando acontece uma situação de divórcio, uma situação de separação, o pai ou a pessoa que perdeu a guarda, né, que está sem a guarda, melhor dizendo, quer ter relacionamento com a criança, porém a parte que tem a guarda, seja o pai, isso seja a mãe... Isso é sério também, acontece, né? Às vezes é falta de maturidade das pessoas. Não permite com que isso aconteça. E afeta a criança, né? Afeta a criança. Isso, sim. E muitas das vezes, só concluindo aqui o raciocínio, isso se dá por pura e simplesmente uma questão de birra, né? Vamos falar assim, falta de maturidade por parte da pessoa que tem a guarda, né? Seja o pai, seja a mãe. Porque assim, às vezes acontece do pai ter a guarda e ele não deixar a mãe se aproximar. Mas assim, isso a gente vê acontecendo mais em relação à mãe, impedir o pai de chegar perto. Pra quê? Pra, sei lá, para corroborar aí, de repente, uma denúncia falsa de agressão, de repente, para poder conseguir mais em relação à pensão. O que a gente pode falar também um pouco a respeito disso e como é para a criança
E como é para a parte mais interessada nisso, que é a criança lidar com isso. Dê um recado para os pais, doutora, né? Para evitar esse tipo de situação, porque às vezes acha que está prejudicando o cônjuge e na verdade está prejudicando a criança, né? Até porque, como ele falou, a questão foi separado. Separação, a própria palavra fala. Então, os dois já não tem mais relação nenhuma. O pai e a mãe, vamos assim dizer, né? Afetiva, não tem. Então, não tem por que brigar por isso. Até porque se separou, porque decidiram que não dá mais certo conviverem juntos. Então, o que acontece? Não precisa ter essa briga. Hoje, a maioria está partindo para a guarda compartilhada, né? Que a criança fica lá um final de semana com o pai, depois um final de semana com a mãe, um feriado com a mãe, um feriado com o pai. A guarda compartilhada é amigável. Então, se você está aí separado, né? Mesmo com a guarda compartilhada ou não, você não tem motivação para trazer consequências maiores para o seu filho. Porque se você o ama, você tem que... a parte mais interessada é ele. Então, se você o ama, você tem que visualizar o interesse do seu filho e não o seu próprio. Então, o que acontece com os casais? Eles se tornam egoístas. O meu interesse é ver aquela pessoa sofrer. Ele falou birra, né? Mas uma vingança, vamos assim dizer. É essa palavra que está procurando. Exato, é uma vingança, é um sentimento de vingança. Não, eu quero ver ele sofrer, eu quero ver ela sofrer, né? E vice-versa. Mas o filho que está no meio dessa bombástica, vamos assim dizer, né? Ele é o que mais sofre. Porque além dele ver tudo isso, ele convive, vivencia e sente. Porque ele não tem o equilíbrio dos pais, né? Não tem o afeto necessário para os pais. Então, meu conselho, assim, para você, pai separado, eu posso falar porque minha filha é separada e tem a guarda compartilhada. Minha neta, ela é uma criança das mais, vamos assim dizer, feliz. Ela tem toda a afetividade do pai e da mãe, todo carinho e amor. É uma criança carinhosa, onde ela está, todo mundo admira, ela supre. Então, vamos assim dizer, é suprido nela aquilo que ela não tem nos dois juntos, mas separados. Então, você que é separado, supre o seu filho e não a si mesmo. Supre o que ele necessita e não a si mesmo. Porque o interesse é o filho e não você. Se você já separou, você está vivendo a sua vida. Vive a sua vida, supre aquilo que é necessário para a sua vida sem aquele parceiro, porque ele já não está mais na sua vida. Então você não tem que ficar pensando em vingança, pensando em aborrecer e fazer aquilo outro. Se não deu certo, querido, querida, siga em frente a sua vida. Sempre siga em frente e pensa no seu filho, que é o fator principal que está dentro desse ciclo de convivência. Acho assim que a gente tocou numa questão muito importante aqui no programa, gente, porque a gente realmente vê casos acontecendo assim, né? As pessoas às vezes se separam e aí fica naquela briga, não quer deixar, às vezes, o pai ter contato com o filho, né? E a criança é afetada, gente. Então, você que é pai, mãe, se você vive uma situação dessa de separação, não prive o seu filho do contato com o pai ou com a mãe, vice-versa, porque isso afeta o intelecto dele, né? Sim. É comprovado cientificamente. Então, pensa no seu filho e tem uma convivência harmoniosa e de amizade, né? Afinal, há um vínculo aí. E já está aqui conosco o pastor Ricardo, que ele é da Igreja Batista Manancial, aqui do bairro Seringueiras. E ele vai estar falando para nós um pouco à luz da palavra de Deus. Boa tarde, pastor Ricardo. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, graça e paz a todos aí, os ouvintes, aos amigos. Estamos aqui para falar um pouco hoje sobre família, né? E a gente tem visto que muitas famílias, elas têm sido destruídas, muitas das vezes, como a doutora está falando, por vingança, né? Não deixa o filho, cada um quer puxar para si. E a gente sabe que a família é o maior projeto de Deus para nós. Então, eu não sei você, de repente você está aí enfrentando um momento tribuloso na sua casa, com seus filhos, com a sua família. E o momento é da gente realmente nos apegar a Cristo, porque Ele é a base da nossa família. Ele é a base, Ele se
se fez carne para que nós pudéssemos ter um momento de felicidade, que a gente pudéssemos realmente viver uma vida alegre. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Amém. É assim, pastor Ricardo, a gente comentou aqui, até a doutora Kenny, ela falou, o quanto a falta de afeto, ou seja, da criança ter contato com o pai e com a mãe, afeta no cérebro da criança, né? Afeta no aprendizado, em tudo isso. E a gente sabe que tem pessoas por aí, inclusive a gente recebeu um depoimento, né, da Luísa, que ela falou dessa falta que ela sentia ao ser criada num orfanato, de ter o contato com a família, né? Essas pessoas que às vezes sentem um vazio no seu coração porque, por ironia do destino, por ter uma história triste, não tiveram contato com o pai ou com a mãe, cresceram, se tornaram adultos, né? Será que pode ter essa carência suprida no amor de Deus? O que o senhor fala para nós sobre a paternidade de Deus? Olha, eu posso falar com propriedade, porque na realidade o meu pai, ele me abandonou, minha mãe ela estava grávida de 6 meses. E eu nunca mais ouvi. Depois, com uns 17 anos, eu consegui um telefone, falei com ele, falei, olha, eu quero ter contato contigo. Ele morava lá em Araguaína, no estado de Tocantins. E há pouco tempo eu consegui novamente encontrá-lo lá na cidade de Paraná. E nós começamos a conversar, ele pediu perdão. Eu fui uma pessoa que eu realmente não tive essa presença até os 8 anos de idade. Eu não tive convívio. Mas aí minha mãe casou e eu não falo que é meu padrasto, é meu pai que me tratou, que me cuidou, que me amou. E é isso que Deus quer pra gente. A gente pega aquela passagem do jovem lá pródigo, né, do filho pródigo, e a gente vê que faltou para ele uma certa paternidade, porque ele vivia, ele simplesmente sentiu a necessidade de fugir, de viver sua vida, mas eu acho que naquele momento que ele saiu, é que o pai realmente foi sentir, ele não tinha raízes profundas, né, mas ele tinha asas, e o outro já tinha raiz profunda, mas não tinha asa. Então há um desequilíbrio muito grande. Então Deus, a Bíblia fala que Deus é amor, né? E por amor a nós, Ele simplesmente deu o seu filho. Se nós perguntássemos para mim, que tenho dois filhos, e perguntar se eu daria o Davi Luca para salvar outras pessoas, eu não daria. Mas Deus não. Deus deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida com abundância, e ele se tornou primogênito, né? Entre muitos. Fomos adotados, né, pastor? Fomos adotados, somos filhos por adoção a Deus, e isso nos dá direito a tudo aquilo que Ele preparou e separou para nós, porque Ele simplesmente ele se fez Pai. E aqui Tito, no capítulo 1, fala justamente de Paulo tratando, na Bíblia tem vários textos falando sobre paternidade, de Paulo com Timóteo, né? Trata ele como filho. A Tito, aqui ele fala assim, ó, no versículo 4 ele fala, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a relação de Deus com a humanidade é de pai para filho. De muito amor, De né? muito amor. O problema é que a maioria das pessoas vê Deus como um senhorzinho, com um porrete na mão, esperando você simplesmente pisar na bola para te dar uma porretada na cabeça. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele está ali com seus braços abertos para te abraçar, para te dar um carinho e dizer, filho, não erre mais. Não foi para isso que eu te chamei. E hoje, infelizmente, como a doutora estava explicando, os pais hoje, eles querem trocar a presença pelo presente. E isso não funciona bem, não né? funciona. Porque as pessoas contam uma história que isso deveria ser feito
realmente isso deve acontecer de uma criança que diz que perguntou para o pai qual o valor da hora dele no trabalho. E ele falou, para que você quer saber? Não, quanto que é? Ele falou, ela falou, pai, então me dá esse dinheiro, me dá esse valor, para que você quer? Para comprar bala? Não, para eu pagar uma hora do senhor, para o senhor ficar comigo. Porque hoje as crianças, elas têm, os pais, eles podem estar dentro de casa, mas eles não têm tempo para brincar. Para conversar com os filhos. Para ter um carinho, um momento para fazer de um carinho. Pais que não têm paciência com os filhos. Tem dia que eu pego o Davi Luca e eu saio com ele. Tem dia que eu pego a Maria Eduarda. Não, hoje a Maria vai sair comigo. Porque eles têm essa necessidade. E para minha filha, de 6 anos, para ela é uma maior alegria ela poder ela sair comigo. Para o Davi Luca, papai, eu vou sair com o senhor hoje? Porque as crianças hoje, o que os pais fazem? Começam a comprar iPhone, iPad, PlayStation, querendo fazer com que a criança, ela fica, como que eu posso dizer a palavra? Ela fica ali, atarefada com aquelas coisas, para que ela não fique amolando o pai, na concepção deles, amolando, quando na realidade a criança, tudo que ela queria é que o pai o abraçasse, que o pai pudesse beijar, dizer. Para uma criança é muito importante um pai dizer, filho, eu te amo, filha, eu te amo, né? E hoje, infelizmente, eles estão preocupados demais e acham que a vida é somente trabalhar, 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 trazer o sustento para dentro de casa, e com isso vão perdendo seus filhos. E depois eles dizem, no que foi que eu errei? No que foi que eu errei? Sendo que, na realidade, eles erraram quando quiseram que a escola educasse os filhos. E esse é um problema que, infelizmente, acontece muito hoje em dia, né? Filhos de pais vivos, mas que têm pais ausentes. São órfãos, né? E acabam que eles querem jogar a responsabilidade dos filhos para a escola, para a igreja, né? Acham que a escola que tem que... Não, a escola tem o papel fundamental dela, a igreja tem o papel fundamental dela, mas não substitui a responsabilidade dos pais. E assim, pastor, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre deveres do pai, da mãe, da família, né? O pessoal que é cristão, que está ouvindo o programa, né? Às vezes está se reconhecendo assim com essa palavra, com essa discussão, sim, né? A Bíblia ela, se eu não me engano, aqui no livro de Efésios, Colossenses, ela vem falando sobre a família, sobre o dever de cada um. O pai, ele é o provedor. O pai é aquele que provê, é o que protege. Esse é o papel do pai. Tanto é que a maioria dos relacionamentos, dos casamentos hoje, tem acabado, tem ido ao seu fim, por uma inversão de papéis dentro de casa. Onde a mulher ela quer assumir com hoje o feminismo. Eu não sou nada, sou contra a mulher que realmente ajudar em casa, trabalhar para fora. Mas com esse feminismo hoje, a mulher quer assumir o papel do homem. Mas desde o início a Bíblia fala que o homem é o sacerdote. Porque Deus, quando chegava no Éden, ele não procurava por Eva, ele procurava por Adão. Quando Deus chegava para conversar, ele procurava Abraão, ele procurava Noé, né? Então, o homem, ele é o sacerdote, é ele quem provê. Por isso que a Bíblia fala que a mulher foi tirada da costela, porque ela está aqui, ó, do lado, para ser amada, para ser protegida, né? O papel da esposa é cuidar dos filhos, cuidar do marido, se trabalhar para fora para ajudar. Esse é o papel da mulher. Ela é aquela que é como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, assim a mãe. Mas quando fala que a mulher tem que ser submissa, não é que a mulher tem que ficar lá embaixo e o marido mandar e o marido é aquele que é autoritário. Não. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. É os dois olhar para o mesmo alvo, para o mesmo horizonte. É um ajudar o outro. Ajudar o outro, para que os dois possam alcançar sonhos grandes. E quando o casal eles entende isso,
casamento vai fluindo, o casamento vai cada vez melhorando mais, porque eles têm a mesma visão, têm o mesmo horizonte, querem crescer junto, querem... Ah, o que nós vamos fazer? Vamos comprar um apartamento? Vamos. Os dois trabalham junto para isso. E os filhos? Os filhos, o dever dos filhos é estudar, amar os pais, né? Respeitar, porque é o primeiro mandamento com promessa que existe na Bíblia, é honrar o pai e a mãe. E hoje é muito difícil porque os filhos hoje não tem mais aquele respeito. Antigamente, quando minha mãe estava conversando na sala, eu nem na sala não passava. Hoje você está conversando com o pai, com a mãe, e o filho está entrando, não é assim não, não é dessa forma, e assim, não, é mentira, você está mentindo. Perdeu-se o respeito. E a Bíblia fala que você tem que honrar seu pai, né? Honrar o pai, honrar a mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então, a Bíblia, ela sempre trata a família em um todo. Pai no seu lugar, a mãe no seu lugar, os filhos no seu lugar, e assim vai cada vez criando filhos melhores, porque se a pessoa for um bom filho, com certeza ele vai ser um bom marido, vai ser um bom funcionário, vai ser um bom empreendedor. Se a mulher está dentro do papel dela na família, com certeza o lar dela será um lar feliz, é um lar que é bem cuidado, porque o marido vai ter prazer em chegar em casa, porque a gente vê, a gente conversa, eu trabalhando no Uber, eu converso com muitas pessoas, e tem homens que não têm prazer de voltar para casa, porque eles sabem que vai chegar em casa, a mulher vai começar a falar. Então a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então nós precisamos entender que diante de Deus, a família é o maior projeto. E nós precisamos estar inseridos dentro do projeto de Deus. Ok, né, é isso aí. Então aqui no programa Jornada Feliz, né, nós falamos da parte da fé, da palavra de da pedagogia, né? Então assim, o pastor Ricardo compartilhou conosco um pouco da visão da palavra de Deus. E assim, doutora, né, como nós falamos, separação, brigas, desentendimentos, palavras que trazem tristeza aí a qualquer membro da família, não afeta apenas o casal, mas em especial a criança que está também no meio de tudo isso, né? Com certeza, né? Ela é a mais afetada, né? Como nós estávamos falando, porque ela está em processo, né? Ainda de desenvolvimento, e ela não tem a maturidade que um adulto tem, de passar por muitas coisas. Então, o que vai acontecer? Ela pode dar até uma depressão, né? Nós lidamos aí com a depressão infantil. Existe depressão infantil. E muito, né? A gente não pode deixar de falar isso, devido a esses fatores, né? Então, traz tudo isso para a criança. E uma coisa, assim, muito interessante, voltando lá no assunto, da adoção, daquelas crianças que estão em abrigos, em lares aí para serem adotadas. Você que pretende adotar uma criança ou mesmo um adolescente, tem que ter a consciência de que você vai levar para casa um ser já em formação, porque como eu falei, ele tem toda uma história na bagagem, né? Então, ele vai estar com traumas, ele vai estar com, às vezes, desvio de comportamento. Por que há a devolução? Porque chega lá, acha que vai pegar aquela criança e não vai ser uma, vamos assim dizer, uma maravilha, né? Vai ser aquele sonho realizado do casal, mas tem que ter essa consciência. E assim também os pais consanguíneos, biológicos, têm que ter consciência que seu filho, sua filha que está ali, ele não é substituído por presentes, ele não é substituído por celulares, por entretenimentos materiais. Nada substitui a presença dos pais. O afeto, né? É o principal, é o amor. Então, tempo, esse né, aí nada substitui. Então, como mesmo o pastor falou, eu saio com meus filhos, né? É a presença. O sair é a presença, o estar ali com eles. Então, essa é a afetividade que eles necessitam, assim como a criança que está no abrigo. Porque a família, como eu falei, ele é o núcleo principal e o início, o núcleo que dá início a essa construção do indivíduo. Então, ele precisa dos
ele precisa disso. Então, essa formação, ela se dá através de indivíduos que vai se relacionar e correlacionar como pais. Seja madrasto, padrasto, como ele mesmo falou, que chama como pai, mas que estão ali amando e dando afetividade. A afetividade é o equilíbrio. Isso é muito importante. Eu quero tocar agora, doutora, num outro assunto, porque nós falamos da consequência do abandono na vida das crianças, né? A questão da afetividade, da falta de contato com a família. Mas existe também uma consequência para pais, né? Que é pais que abandonam filhos. Vai vir depois o sentimento de culpa, de arrependimento, frustração, não é verdade? Tem uma consequência. Todo ato, ele tem consequências, né? Não existe ato sem consequências. Essas crianças, que isso é um pouco complexo, essas crianças que estão no abrigo, que sofreram agressões, muitos pais não se arrependem. Eles não estão nem aí para essas crianças. Por isso fizeram o que fizeram e deixaram lá, até porque nem vão atrás. Não querem nem saber. Isso é uma realidade e nós não podemos escondê-la. Mas, igual eu falei, há uma complexidade. Há aqueles pais que começam a ser transformados, porque o indivíduo ele se transforma, né? Deus transforma vidas. Então ele começa a ser transformado, começa a ter mais conhecimento e ele vê o erro que fez. Aí ele se arrepende. Aí vem as consequências, né? Como resgatar aquilo. Porque a questão não é ir lá e pegar o filho, mas por detrás disso teve consequências emocionais. E como que eu vou resgatar isso para o meu filho agora? As questões da segurança, como que eu vou resgatar? Então todo ato tem uma consequência sim. A questão da presença do pai que está em casa, entra e sai, mas não dá afetividade, não dá atenção, não dá a sua presença necessária, não só de corpo, mas do amor, né? Do aconchego, ele vai ter consequências, porque mais tarde esse filho não vai ser companheiro dele. Mais tarde esse filho, o que vai acontecer? Ele não vai sentir o pai, segurança no pai de chegar e contar os seus problemas, de ter um pai presente. Ele vai procurar onde? Na rua. Ele vai procurar onde? Com os colegas. Ele vai procurar onde? Nas drogas. Ele vai procurar onde? Nas violências. Ele vai procurar... E aí a gente já começa a dar as consequências do abandono para a sociedade. Aí sim, exatamente. Por que da criminalidade? Por que das drogas? Né? Muitas drogas. E você pode ver que começa aonde? Família. Na família. Começa aonde? Na juventude. Crianças de 8 anos já usam drogas. Crianças de 8, 9 anos, 10 anos já estão nas drogas. E a gente vê, a minha esposa, ela trabalha num centro educacional aqui na cidade. Sim. E sempre tem a apresentação das crianças. E eu vejo que a criança, quando ela vai apresentar, que ela chega no palco, a primeira coisa que ela faz é procurar o pai e procurar a mãe. Para ver se eles estão ali. Para ver se estão ali. Exatamente. Ela não está querendo saber se está o avô, se está a tia, se está a mãe. Não, eles procuram pelo pai e pela mãe. Quando é dia dos pais, a primeira coisa que ela faz é procurar se o pai está lá. E aí, muitas vezes, a criança ela entra em desespero, ela entra em choro, porque às vezes o pai não vai. E aí isso acaba trazendo traumas. Exato. Nesse caso que a senhora falou, o meu pai, eu conversei com ele, foi com 39 anos, liguei para ele, ele só chorou, pediu perdão, mas só chorava. E eu sinto que foi uma permissão de Deus para ele consertar comigo, porque logo depois ele deu um câncer na boca e ele veio a óbito. E assim, durante toda a minha vida, eu nunca tive raiva dele, mas sempre senti esse vazio. Por mais que eu tenha um padrasto que me ama, deve estar ouvindo agora, um beijo, pai. Mas assim, tinha esse vazio de vontade de ir lá, de conhecer. E de repente, assim que eu encontrei ele, passou pouco tempo, ele veio a óbito. Mas ele teve essa oportunidade. Mas quantos pais, né, doutora, que não têm essa oportunidade e nem querem procurar? Exatamente. Eu conversando com um rapaz esses dias, e ele falou que ele tinha um filho, mas que
ele não ia registrar porque a mãe não quis que ele registrasse. Eu falei, mas como assim? Não, ela preferiu que o outro que ela casou registrasse. Eu falei, mas e como é que vai ficar na cabeça? Não, eu não vou procurar ela não. Então assim, hoje está muito vulgarizado a paternidade. Não, deixa pra lá, deixa que o outro cuida. E a gente precisa entender que é importante o papel, né? Exato, porque é um vínculo muito forte, é consanguíneo, e esse vínculo, ele não tem como tirar, porque é algo umbilical. Tanto é que Freud, na psicanálise, quando você vai fazer uma terapia, uma análise, vai lá na infância. Porque muitas coisas de comportamentais que você tem hoje, de frustrações, coisas que você não consegue vencer, tá lá na infância. E é na infância que é formado o caráter da criança, né? Exato. Então a infância é a estrutura, é o processo de desenvolvimento que está lá e que precisa ser bem equilibrado, né? Ok, bom, ok, então assim, nós vamos falar aqui novamente aqui com o pastor Ricardo. Pastor, deixa uma palavra para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que de repente às vezes se sente sozinho, né, se sente abandonado, tem aquelas pessoas que um dia tiveram pai e mãe, mas né, às vezes entraram num processo de luto e hoje sente aquela falta. Deixa uma palavra de Deus para o coração dessas pessoas, ok? Ok, o que eu queria deixar para você é que a Bíblia diz que mesmo que um pai ou uma mãe abandonasse o seu filho, o Senhor jamais o abandonaria. Então você precisa entender que o Senhor, Ele jamais vai te abandonar. Mesmo que teu pai, tua mãe, tua família te abandonou, o Senhor, a Bíblia diz que Ele estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, saiba que Deus, Ele tem um amor que independe da sua situação que você está enfrentando agora, da situação que você está passando agora. Mas Ele te ama incondicionalmente. E eu te aconselho, se você porventura não frequenta nenhuma igreja, procure uma igreja perto da sua casa, que pregue o reino de Deus, que pregue a palavra de Deus, e com certeza você vai encontrar um pastor que vai te adotar, vai te amar e vai te cuidar de você como Cristo tem cuidado da sua igreja, tá bom? Deus abençoe. Fala um pouquinho da sua igreja, pastor, para os cultos. Amém. Nós somos a Igreja Apostólica Batista Manancial. Nós estamos ali na rua Antônio Paiva Catalão, número 235, próximo ao Bretas ali de São Jorge. Nós temos culto lá todas as quintas, a partir das 20 horas. Nós temos rede jovem ao sábado, às 20 horas. E no domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração, o culto da família, a partir das 19 horas. Você é nosso convidado, você será muito bem recepcionado, muito bem recebido, e será uma honra receber você lá. Rua Antônio Paiva Catalão, número 235, bairro Laranjeiras. Deus abençoe. Ok, gente. Doutora Kênia, deixa aí uma palavra final para os nossos ouvintes, né? As pessoas que já viveram essa situação de abandono, né? Deixa uma palavra de um conselho. Bom, gostaria de falar a você, ouvinte, que está aí do outro lado, né? Que você que sofreu ali esse abandono, que hoje superou igual a Luísa, que talvez ainda não tenha superado, que ainda está aí com amarguras, né? Passando por tribulações, tristezas, depressão, que você pode muito mais do que você possa imaginar. Eu sempre falo isso. Como o pastor falou, é a questão que Deus, ele nos adota, né? O princípio da adoção veio de Deus, primeiro aí. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: não se sinta jamais abandonado. Por mais difícil que seja, não, mas eu não passei por isso, você não passou por aquilo, mas olhe para si, das condições que você se encontra hoje de vida, do que você passou para a sua vida, para ajudar outras pessoas, o que você é hoje como pessoa. Começa a olhar para você e buscar a sua identidade, qual o propósito que você está aqui até hoje nesta vida, por que você veio. Então você veio porque tem um propósito, mesmo que você um dia foi abandonado, você pode ser acolhido, você sabe disso, você pode reencontrar você mesmo, você pode reiniciar uma nova vida.
é acreditar. Acredite, acredite sempre. E uma das coisas principais é o amor de Deus. Esse a gente não pode deixar de falar. Deus é o maior terapeuta. Se você está angustiado, se você não tem quem falar, vai até Deus e fale. Chore as suas mágoas. Chore tudo que você tem que falar. Desabafa para Deus, porque Ele vai te ouvir. Porque Ele não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer na angústia humana. Então pense nisso. É isso aí, gente. Essa foi a hora do bate-papo, né? E a gente deixa aqui também um conselho. A gente ouviu o depoimento da Luísa, nós falamos sobre abandono, nós falamos sobre adoção, né? Existe uma realidade no Brasil de hoje, cerca de 47 mil crianças no Brasil, elas vivem em abrigos. Apenas 7 mil estão disponíveis para adoção e muitas vezes essas crianças, elas sentem um grande vazio, né, de falta de contato com a família. Então, pessoal, né, procura um abrigo infantil, faz uma visita, né, ofereça ali o seu afeto, porque além de fazer o bem, você pode estar mudando a história de uma criança. Sábado passado nós falamos aqui sobre o projeto Pontos de Amor, que existe em Uberlândia, né? Então, assim, nós vamos trazer depois o pastor Rodrigo novamente, que dirige esse projeto, para estar falando detalhadamente de família acolhedora, né? Porque são muitas famílias cristãs envolvidas e vale ressaltar que são famílias que elas não estão esperando um processo de adoção, mas que querem de alguma forma cuidar e possibilitar um contato humano, familiar com aquelas crianças. E através desse projeto da família acolhedora, você pode, né, durante 2 anos estar ali com uma criança na sua família, né, estar cuidando daquela criança e mudando a história. E tem também até o patronato, que é alguém que se torna padrinho, você recebe a guarda daquela criança, né, e todo final de semana você leva aquela criança para estar passando ali com a sua família. Então são projetos legais, pastor, que a gente precisa divulgar mais, né, e a gente vai trazer para estar divulgando mais, porque nós, como cristãos, a gente tem na palavra de Deus isso também, né? A obrigação de cuidar dos órfãos, das viúvas. É um problema que o Brasil ele precisa resolver, né? Então, gente, a mensagem final que eu deixo para vocês: faça o bem, ok? Né? Dê afeto, dê carinho para seus filhos, para sua família, né? Se você tem condições de estar visitando aí um abrigo, a gente está entrando aí no período de Natal, né? Aproveita essa época para você fazer uma boa ação, para estar ali com aquelas crianças, né? Tá dando afeto, uma palavra amiga, ok? Esse foi o programa Jornada Feliz e nós vamos finalizar agora fazendo aqui uma oração, né? Para você que esteve nos acompanhando neste programa, para que Deus ele alcance a sua vida, alcance a sua família. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, aonde você estiver, ligar o seu pensamento em Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus ele tem uma característica da onipresença. Ou seja, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Pode ter certeza que se você crer e tiver fé, ele vai te alcançar aí onde você está, ok? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, esse ouvinte, essa pessoa que nos escuta, como também, Senhor, esse internauta que está nos acompanhando aqui pela internet, essa pessoa que no seu coração, Pai, ela sente uma carência afetiva. Talvez essa pessoa sente que não foi amado pelo pai, amado pela mãe, ou às vezes ficou ali, Senhor, um sentimento de rejeição. Mas, Senhor, na Tua palavra, o Senhor diz, Pai, que o Senhor não nos rejeita, mas que ainda que o pai e a mãe o tivessem abandonado, o Senhor jamais abandonaria. E o Teu amor, ele é tão real, Senhor, que nós um dia recebemos um amor por adoção. Fomos feitos pelo sacrifício do Teu Filho, Seu Filho Jesus, Senhor, como filhos que foram reintegrados à família celestial. E eu quero pedir ao Senhor nesta tarde que o Senhor alcance esta pessoa, Senhor, que essa família, Senhor, que ela vem sendo, Senhor, desestruturada por situações de conflito, de discussão, de divisão, de brigas entre o casal, que o Senhor venha dar serenidade, maturidade para esses pais e sabedoria para cuidar dos seus filhos e deixar de lado, Senhor, as brigas, deixar de lado, Senhor, esses pormenores, Senhor, porque os problemas que nós vivemos nessa sociedade hoje de violência, criminalidade, estão diretamente ligados, Senhor, depressões, ligados, Senhor, a essa falta de efetividade. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha restaurar o Teu amor sobre o coração dessa pessoa que nos ouve, o amor à família, o amor ao próximo, o amor aos filhos, que o Senhor dê sabedoria na condução do seu lar, Senhor, que o Senhor venha também preencher todo o vazio na alma, Senhor, que essa pessoa sente toda dor, toda aflição, que o Senhor venha preencher, que essa pessoa venha ter consciência, esse homem e essa mulher, de que ele é amado
por alguém amado pelo Senhor, é querido pelo Senhor, e que o Senhor está esperando apenas que essa pessoa dê um passo até a ti, para mostrar o quanto o Senhor é um Deus de perto e não de longe. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor essas famílias, abençoamos a cada vida que está nos ouvindo e determinamos o milagre da restauração do amor, da restauração da sua família, em nome de Jesus, ok? Gente, uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus, né? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Esse foi o programa Jornada Feliz, sempre trazendo temas de discussão para a sociedade, né? E sábado que vem nós estamos aqui das 2 até as 3h30. Amanhã na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia eu estarei lá a partir das 18h30 e nós vamos receber a pastora Fabiana Oliveira, que vai estar falando, né, ali na campanha Esther Mudando Decretos, o 6º elo da campanha da Rainha Esther, sobre uma vida de propósitos, a transformação numa vida de propósitos. Você é o nosso convidado, ok? Beijo grande, gente! Tchau e até a próxima!